Hello, Cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje iremos falar sobre Lynyrd Skynyrd, a banda rock de country dos anos 70, que teve um fim trágico, continua nativa, mas não tem membros originais, mas tem muita história. E iremos contar aqui pra vocês. Só que a história do acidente só irei contar se for a pedido de vocês. Então a história do acidente não vai rolar aqui, só do primeiro álbum deles mesmo. Começamos com ele. O líder, o ditador, o cara que praticamente criou a banda desde o início. Pra ele era tipo, ele sempre queria ter nessa exigência, essa ambição de ter fama, de ser rico e tal, de ser uma pessoa muito conhecida. Dele mesmo, do Ronnie. A banda foi sempre dele. Só que o Ronnie, ele era conhecido como ser o valentão, o brigão da banda, o briguento ali. E aí, pelo fato de ele sempre querer ter a fama e ser filho de um ex-boxeador que virou caminhoneiro, ele meio que pegou essa coisa, ele refletiu, né, essa personalidade dele pra ele, essa personalidade do pai pra ele. Você será um ex-boxeador e agora virou caminhoneiro, assim, ele meio que não queria isso. E aí, ele queria fama, tudo que ele queria era fama. E aí, ele sempre foi autoritário dentro da banda. Então, era ele que ditava as coisas. Era ele que dizia que a gente vai gravar tal música, a gente vai fazer tal coisa, vai ser tal dia, e vai ser tal coisa. E se não vier, vai ser demitido, e você vai ser substituído por uma pessoa melhor que você. E aí, nos ensaios, mas eles ensaiaram o dia inteiro, de segunda a segunda. Então, era pra ser um negócio muito perfeito. Um negócio muito certinho. Como o Ronnie queria mesmo. E aí, sabe a balada Free Burn? Que é a música mais famosa deles, tirando a Sweet Home Alabama. Foi incluída antes, né? Antes dessa música. A Free Burn foi incluída pelo ex-locutor para a pianista da banda. Para o pianista mesmo. E aí o Ronnie era dentro da banda, ele sempre foi uma alma paterna dos caras ali, porque ele queria dar o melhor, ele queria ver o melhor de todo mundo também. Ele também queria que todo mundo fizesse a sua parte. Tanto que depois dos shows, o Ronnie, ele meio que ele obrigava o baterista e o baixista a ensaiarem mais, a ensaiarem depois dos shows ali, mais porque ele queria que os dois soassem como um som só. E até isso foi meio que cansativo, né, pra eles, mas parece que valeu a pena porque ele realmente queria a fama. Ele queria que o Lynyrd Skynyrd voasse. Ele queria fama de qualquer jeito, sucesso, grana, tudo, entendeu? E aí a Simple Man quase não entrou, porque o Cooper, que era um dos produtores ali, ele não gostou da música. Só que aí o Ronnie, ele ficou tipo, cara, vai dar uma volta. Tipo, volta amanhã. E aí, quando ele saiu, o Ronnie e a banda gravaram. No dia seguinte, o Cooper escutou a música e ficou, tá. Então, vamos colocar no álbum mesmo. Aí colocaram. E aí o Ronnie teve umas curiosidades, assim, que o Ronnie, assim, ele quase morreu com uma arma apontada na cabeça dele, porque ele dançou com uma mulher de um motociclista da pesada mesmo. E aí o Ronnie, do jeito que ele era, né, briguento, e também
vivia bebendo e cheirava e tal. E aí ele quase foi dessa pra uma melhor por pouco ali. E também bobagem, né? Só que também tem uma coisa que o Ronnie, ele tinha uma namorada que ela era dançarina de cabaré. De bar ali. Quer dizer, ela era uma dançarina. E ele não se importava em nada de tirar o dinheiro dela pra investir na banda. E nas turnês. Ele não se importava de fazer isso. E aí depois eles foram contratados, né? Para ser a banda de abertura. Olha uma curiosidade aqui pra vocês. A banda de abertura do The Who. E olha só. Presta atenção. Quando eles acabaram o show, a plateia pediu bis. Só que no começo do show, a plateia cuspia neles. Porque eles eram lá do interior do Texas. Dos Estados Unidos. Mesmo. E aí, eles começaram a cuspir e tal. Só que o Ron ficou com raiva. Só que ele ficou, continua, the show must go on. Bora. Continuaram. E numa hora que a plateia gostou, e aí eles pediram bis. Eles voltaram e fizeram um show, fizeram bis mesmo, arrasaram de novo. Só que aí... Cara, estamos falando do The Who. Assim, uma abertura. Você ser a banda de abertura do The Who, você tem que, assim... Pra conseguir, na minha opinião, um show mais incrível possível, você tem que ser como se fosse um Lynyrd Skynyrd mesmo. Você tem que ser assim, muito foda. Ou como um Metallica, ou... Cara, sei lá, você tem que ser muito foda pra a galera pedir bis, sendo que você é a banda de abertura do The Who. Sabe? E aí... com um pouquinho de ciúmes, ali, né? Tanto que o Roger da hora pediu pra banda sem o Ronnie, sem o Ronnie, sabe, ele está ali, pra eles maneirarem ali um pouco, porque, cara, o nosso show principal, e aí vocês arrasam dessa forma, sabe? E aí as exigências do Rony eram o contrário. Mesmo sendo banda de abertura, eu vou botar pra arrasar mesmo, tipo, a gente não tá aqui amolecendo, não. Ninguém aqui tá se bobeando, não. Aqui quem toca de verdade mesmo, é show. E aí, dá pra ver, assim, né? Dá pra ver que tinha um pouquinho de ciúme ali do Roger, da hora. Dá pra ver. E aí, assim, curiosidade aqui minha mesmo, um comentário. E aí, depois eles embarcaram mesmo e foram, conseguiram o álbum, assim, teve uma vida boa, tal, né, venda de discos. E aí, a capa do álbum, né, que é todo mundo junto, você vê que tem uma galera ali em cima, foi meio que espontâneo, né? Eles foram em lugares e tal, preparando um dia pra eles em lugares pra fazer a capa do álbum, que seria foto. Aí aquela foto foi a mais espontânea possível, que tá todo mundo lá. E aí também tem uma curiosidade que nessa banda tem 3 guitarristas. Os 3 guitarristas, eles meio que, assim, já que ganhava tanta exigência do Ronnie, eles sempre tentavam ser o mais amigáveis possível. E também transparecer criatividade pro Ronnie. Quer dizer, tipo, temos criatividade, mas tipo... O que você acha? Sabe? E aí... Eles colocaram essa criatividade ali, colocaram ali pra ele. Algumas vezes ele gostava, outras não. Às vezes ele reutilizava e aí colocava em outras músicas e tal. Só que aí no começo era tudo meio assim, tá? Todo mundo
criando, só que ao mesmo tempo drogas, né, gente? E aí o álbum, na minha opinião, ele é muito bom. Assim, praticamente você quer conhecer o Marco Zero do rock, o Marco Zero do rock mesmo, escuta esse álbum do Lazy Skinner. E a banda é incrível, maravilhosa, é uma das bandas favoritas do James Hetfield, tanto que ele já tocou junto com a banda. E aí, da outra formação ali, depois do acidente e tal, que se vocês quiserem, essa depois do acidente, depois de tudo mais, pra eu falar sobre o acidente, do que realmente aconteceu, é só se vocês pediram ou se tiver bastante like, aí nesse vídeo, aí eu faço mesmo pra vocês. Ou é capaz de eu fazer mesmo assim, porque eu gosto, assim, de passar essas coisas, assim, pra vocês. Porque o show business é assim mesmo. Você acha que é glamour, que é tudo lindo, tudo maravilhoso. Ai, nossa, todo mundo come bem, todo mundo se veste bem. Todo mundo fala o que precisa, mas na verdade só falam porque tem um discurso atrás, porque alguém fez. E aí a roupa é só por alguns minutos, é só o figurino. Aí diz que é saudável, mas na verdade vive usando drogas, só não mostra isso pra empresa, que a maioria das celebridades hoje em dia fazem isso. Antigamente a empresa meio que não ligava porque a droga era considerada como um estímulo criativo. Que pra mim é a maior bobagem possível. Pra mim é bobagem. Esse negócio de estimular pra você criar uma coisa. Pra mim é uma bobagem. E aí, com a estreia do Lynyrd Skynyrd, eu me despeço de vocês aqui com mais um vídeo. Muito obrigada pela sua participação. Comenta, compartilha. Deixa o seu like, clica no sininho, porque é nesse sininho que vai ativar as notificações dos próximos vídeos que ainda virão pro canal. Então, gente, clica no sininho. Tá? Muito obrigada e um beijo da mamãe Cat. Tchau!